Queridos irmãos e irmãs, uma bela noite a todos aqui presentes. Hoje para mim vai ser um pouquinho estranho, porque quem já me viu fazer palestra aqui sabe que eu gosto de ficar ali na frente, movimentando, gesticulando, mas devido ao período que passamos, todos temos que nos adequar, nos esforçarmos para nos adequarmos, cada um das suas situações, não é verdade? Então que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos iluminar nesta noite. Esse ambiente, com certeza, já há algum tempo está devidamente preparado pelos Espíritos superiores, que antes de nós chegarmos aqui, já há algum tempo eles estão preparando o ambiente, harmonizando, a fim de que todos nós nos sintamos bem e nos envolvamos com essas energias tão salutares, para que saiamos daqui melhores do que entramos. Então convido a todos nesse instante para que fechemos os olhos, abramos os corações para Jesus, nosso Mestre querido, e agradeçamos pelo fato de estarmos aqui. Se estamos aqui, é porque estamos com vida, fisicamente falando, estamos com saúde, estamos com disposição, mesmo que estejamos passando por algum tipo de aflição, mas se estamos aqui, é porque estamos dispostos a buscar o pão que alimenta a alma, beber da sua fonte fecunda, Senhor Jesus. Gratidão por tantas bênçãos e graças recebidas, até mesmo pelas dificuldades pelas quais passamos, pois sem elas não aprenderíamos de forma alguma. Gratidão por tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Para os que não me conhecem, eu me chamo Paulo e estamos com a responsabilidade aqui hoje sublime de, eu não diria uma palestra, haja vista o nosso tempo curto, o tema bastante abrangente, importante, que fala sobre a questão dos filhos, porém na ótica espírita. O que os espíritos superiores, o que a espiritualidade nos fala sobre a importância dos filhos em nossas vidas. E antes eu gostaria, não dá para compartilhar todo o texto, é um texto bonito, mas depois eu vou dar o endereço para que os que quiserem amanhã verificar na internet. Mas é uma senhora onde ela diz o seguinte: ter filhos é uma experiência incrível. Quem tem sabe disso. Quem não tem deveria pensar na possibilidade, mesmo que não de forma natural, mas com outros meios, como por exemplo a adoção. E aí continua: é o que defende com toda paixão Bruna Estrela, que é mãe de 2 meninos e consultora materno-infantil em Foz do Iguaçu. Aí ela diz o seguinte: se eu pudesse dar só um conselho para os meus amigos, seria esse: tenham filhos, pelo menos um, mas se possível, tenham 2, 3, 4. Quem gosta de futebol aí, por que não um time inteiro? Tá certo? E aí, saltando aqui, porque o texto é grande, bonito, separamos uns trechos melhores ou mais impactantes. E ela continua: um filho faz você ser uma pessoa mais prudente. Você nunca mais irá dirigir sem cinto, ultrapassar de forma arriscada, ou beber e assumir a direção, pelo simples fato de que você não pode morrer tão cedo. Quem é que criaria e amaria seus filhos da mesma forma na sua ausência? Um filho te faz mais do que nunca querer estar vivo. Mas, se ainda assim você não achar que esses motivos valem a pena, que seja pelo indecifrável
que os filhos têm. Tenha filhos para sentir o cheiro dos seus cabelos, sempre perfumados, para ter o prazer de pequenos bracinhos ao redor do seu pescoço, para ouvir seu nome, que passará a ser mamã, papá, sendo falado ou cantado naquela vozinha estridente. E para fechar, tenha filhos para receber aquele sorriso e abraço apertado quando você chegar em casa e sentir que você é a pessoa mais importante do mundo inteirinho para aquele pequeno ser. Tenha filhos para ganhar beijos babados com um hálito que enxaguador bucal nenhum proporciona. Quase que eu faço a propaganda aqui. Tenha filhos para vê-los sorrirem como você e caminharem como pai. E entenda a preciosidade de se ter uma parte sua solta pelo mundo. Tenha filhos para reaprender a delícia de um banho cheio de espuma, de uma bacia de água no calor, de rolar com o cachorro, de comer manga sem se limpar. Então, são pequenos trechos de um texto maravilhoso de Bruna Estrela. É só procurar lá no Google amanhã, quem quiser ver o texto na íntegra, tá? E esse texto ele me impactou muito, porque particularmente eu tenho uma frase, quando eu fico sabendo que amigos ou amigas terão filhos, eu digo para eles o seguinte: filhos em nossa vida, quando a gente tem o primeiro filho principalmente, ou a primeira filha, é um divisor de água em nossas vidas. É um divisor de água, tá? E se nós perguntássemos para cada um aqui, que já tem a graça de ser pai e de ser mãe, com certeza cada um tem uma frase para nos abrilhantar. Mas como a proposta de hoje não é a nossa visão de seres ainda em evolução que somos, encarnados neste corpo de carne aqui, claro. Então, a proposta é a visão dos espíritos sobre os filhos. Agora, se uma senhora como essa, ainda jovem, com 30 e poucos anos, tem este tipo de pensamento, de observação acerca do que são os filhos, a importância dos filhos, ela encarnada que ainda está, imagine então na visão dos espíritos superiores, tá? E nós temos aqui uma carta aos pais, tá? E ela diz o seguinte, na verdade é uma poesia de Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como eu disse, não trataremos hoje como uma palestra. Eu não posso deixar de compartilhar essas maravilhas que pesquisamos aí para trazer aqui na noite de hoje. Então, Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, diz o seguinte: carta aos pais. Não podes viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações, das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Porquanto a terra inteira ainda é um mar agitado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende à luz do caminho a tua finalidade. Não é somente a da espécie, nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo da tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação
tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências, procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo. Exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Essa foi para os pais. As mães, por favor, não se sintam enciumadas. Nós fecharemos a nossa fala de hoje com também uma poesia de Casimiro Cunha em homenagem às mães, tá bom? E aí, Paulo, esqueceu de citar seja paz. Seja o quê? Ela só falou assim, seja paz, né? Tenha filhos, né? Isso. Tenha filhos. Por quê? Para nos dar netos. Ah, Os netos é mais importante ainda. Melhor do que voto que... É verdade, inclusive nós notamos que muitas vezes os netos, muitas vezes, na maioria das vezes, os netos são tão amados, e em alguns casos parece que até mais um pouquinho, não estamos generalizando, claro, do que os próprios filhos. Como os avós são corujas, como eles amam os netos, bens a Deus, e que seja sempre assim. Isso é muito importante. Vocês são pequenininho à parte. Não é que nós amamos os netos mais do que amamos os filhos. É porque os filhos são responsabilidade nossa. E os netos são responsabilidade dos nossos filhos. Então a gente aproveita só a parte boa. Tá certo. É isso. Muito bem. Então, aí seguindo aqui, o capítulo 14 do Evangelho, muito bem, viu? Muito bem vocês duas aí, belas explanações. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é um texto longo e nós não podemos nos aprofundar nele, mas aí vem a parte espírita, que já começamos por essa poesia de Casimiro Cunha, pelo Espírito Casimiro Cunha, mas aí vem um trecho importante aqui que diz o seguinte: uma das grandes responsabilidades que o ser humano recebe quando ainda no plano espiritual, prestemos atenção nisso, tá? Quando ainda no plano espiritual se prepara para mais uma etapa reencarnatória, está justamente a de aceitar a oportunidade de receber, quando aqui estiver reencarnado, espíritos desequilibrados e carentes na qualidade de filhos, justamente para as necessárias orientações e os devidos carinhos de que se fizerem carentes, ajudando-os para o reajuste espiritual, pois geralmente são espíritos com grandes necessidades e enormes dificuldades evolutivas. Então, quando nós, ainda no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, dentre tantos outros deveres com os quais nos comprometemos do lado de lá, o principal deles é o dever de sermos pais, de nos tornarmos pais. Primeiramente, claro, quando reencarnamos, na condição de filhos, tá? E evidentemente depois essa grande responsabilidade de nos tornarmos pais. E aí vem essa questão de muitos filhos, conforme nós veremos aqui na frente, filhos muitas vezes difíceis e que nós temos muita dificuldade em passar, em educá-los da maneira como gostaríamos, ou no nosso caso, espíritas que somos, devido a tantos estudos que professamos aqui nessa casa tão bendita, tão sublime, nós temos um conhecimento um pouquinho maior de como deve ser essa educação, de como é importante falarmos de Deus para nossos filhos, desde quando eles estão ainda quando o filho ainda está no ventre materno. A questão das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos gestos, da nossa conduta, tudo isso
é muito importante. Não que estejamos subestimando a todos aqui, que com certeza sabem disso. Mas, espíritas que somos, e conhecedores um pouquinho pela ótica espírita de como devemos educar os filhos, a nossa responsabilidade, sem dúvida alguma, ela é grande. E, desde que o nosso filho, pequenininho, já tem a idade de adentrar a evangelização, que nós temos aqui na nossa casa, e todas as casas espíritas espalhadas pelo Brasil e algumas partes do mundo, tem a evangelização infantil. Todos os pais aqui presentes, ou que frequentam a casa espírita, ou que já frequentaram, que alguns podem ter se mudado, enfim, esses pais, essas mães, que tiveram filhos, ou que têm filhos na evangelização, desde criança, notam nitidamente um comportamento mais exemplar, um comportamento mais condizente com as leis de Deus. Da mesma forma que não generalizamos na questão dos avós, também não é uma regra geral. Sabemos que, mesmo nós como pais espíritas, como mães espíritas, que colocamos os nossos filhos, não queremos dizer que todos os filhos também trilham o caminho, o roteiro seguro do Evangelho. Lamentavelmente, há casos, ou por relaxamento dos pais, enfim, ou mesmo que eles tenham feito todo o possível para que os filhos seguissem esse roteiro do Evangelho, à luz da doutrina espírita, mesmo assim alguns se desviam por vários motivos. Mas, em boa parte dos casos, não vamos aqui falar também a maior parte dos casos, mas em boa parte dos casos, esses filhos têm uma conduta um pouco melhor, não são santos de forma alguma, tem também, claro, os seus defeitos, mas eles têm uma conduta um pouco melhor, não no sentido de vaidade, que queremos nos envaidecer, falando que os nossos filhos são melhores na escola, são melhores no cotidiano, enfim, de forma alguma. Mas isso é nítido, que eles têm um pouco mais de disposição, um pouco mais de vontade, um pouco mais de responsabilidade, e nós notamos isso principalmente na escola. A escola de ensino fundamental, ensino médio, universidade, vestibular, enfim, tá certo? Faculdade. Então, no trabalho, isso é nítido. Desde que nós possamos acompanhar e não nos relaxemos com relação a isso. Claro, vai chegar um determinado ponto que eles vão querer escolher o caminho deles, mas pelo menos a base, nós pais e mães, adeptos da doutrina espírita, como vamos nos sentir felizes de falar assim ou de analisar? Puxa vida, de alguma forma eu consegui que o meu filho ou a minha filha, os meus filhos, seguissem o caminho, o roteiro seguro do Evangelho segundo o Espiritismo. Realizamos o culto cristão no lar, os nossos filhos participam, estou me referindo a todos nós aqui presentes, os nossos filhos participam, isso é muito importante. Aquele momento, porque como a semana é uma correria tremenda, às vezes nós nem lembramos de quando amanhecemos agradecer a Deus, ou ter um diálogo com nossos filhos sobre essa questão de Deus, enfim, mas quando nos reunimos para o culto do Evangelho no lar, ali é um momento sagrado, sublime, de dialogarmos acerca dos ensinamentos de Jesus, das leis de Deus, esclarecido por esses espíritos maravilhosos. Isso é muito importante. E aqui diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, olha o tamanho, o impacto dessa frase, a alma que nele encarne, vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus:
que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o teu amor. Então o momento é agora, o momento é essa encarnação. Conforme dissemos agora há pouco, se nós temos um pouquinho de conhecimento de como devemos agir, se nós participamos de cursos na casa espírita, tem o Instituto da Família, que nos esclarece tão bem sobre acerca dessa educação para com nossos filhos, por que não nos esforçarmos um pouquinho, se não em toda a sua amplitude, mas pelo menos um pouquinho, para passarmos esse evangelho de amor para eles, de como eles devem se comportar perante os fatores da vida? Por que não falarmos mais de Deus para com nossos filhos? Atualmente, parece que, e aí já não estamos julgando, não estamos apontando o dedo, nós estamos falando de uma maneira geral, esse mundo líquido moderno que vivemos, em que as coisas, elas se esvaem pelas mãos como um líquido. Então, onde a matéria está predominando, os prazeres, as coisas virtuais, que tomam tanto tempo, por que não tirarmos ali um pouquinho e falar assim, filho, filha, vamos reunir aqui, vamos falar um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus. Nas papelarias, sempre que tem o volta às aulas, aí os pais, as mães, eu repito, nós estamos apontando o dedo, tá? Então vão comprar o material escolar, e aí tem personagens de todo tipo. Tem o Deus da guerra, tem monstros, e tem cadernos com capas evangélicas, com capa de Jesus. E aí a gente observa aquela situação. Ah não, pai, meu coleguinha vai rir de mim, isso aí é careta. Eu quero o Deus da guerra. Eu estou um pouco atrasado, viu gente? Monster High já foi, né? Eu quero é Monster High. Tudo bem, basta termos discernimento. Ele pode ter o direito de curtir o personagem do momento, por que não? Também não seremos sisudos, rígidos a tal ponto, mas nós podemos também negociar, seria uma palavra não muito interessante, mas nós podemos conversar. Tudo bem, eu te dou esse caderno, mas vamos levar um caderno desse aqui, olha que mensagem bonita, mas é difícil de convencê-los. Mas por quê? Se nós tivéssemos desde o berço, desde o ventre materno, com o culto do lar, com os ensinamentos evangélicos, não com aquele fanatismo, mas com aquela doçura, com aquele discernimento, ali aquele espírito já estaria sendo preparado. E nós não teríamos tanta dificuldade na juventude, quando fôssemos falar ou querer, não necessariamente querer, mas que eles pendessem mais para esse lado divino, para as coisas de Deus. Então tudo desde o ventre materno, porque nós assumimos essa responsabilidade lá em cima. E quando eu digo ventre materno, não estamos jogando a responsabilidade única e tão somente para as mães. Isso cabe, claro, aos pais também, caso sejam ali, tenham uma união, enfim, porque há mães solteiras, há pais que adotam filhos, enfim, e que criam esses filhos sozinhos, mas de uma maneira geral, por que não direcionar esse filho com as coisas bonitas, com as coisas divinas? Isso não é caretice. Mas se nós não fizermos isso, quando nós chegarmos a uma papelaria, nós teremos dificuldade em fazer com que ele não queira aquela capa de caderno com aquele monstro terrível, com aquelas coisas insanas muitas vezes. Há personagens mais aprazíveis, mais condizentes, mas nós não teríamos tanta dificuldade
dificuldade. Essa questão aí, desse volta às aulas, é só um exemplo para que nós possamos nos despertar. Foi até uma mãe evangélica que me falou isso uma vez, eu achei muito interessante da parte dela. Ela estava tendo dificuldade de que a filha dela pegasse um caderno com uma mensagem muito bonita lá de Jesus. A filha só queria outros cadernos, enfim, tá? Muito bem. Nós estamos chegando aqui no nosso final, é um assunto realmente muito interessante. E aí nós teremos vários tipos de filhos, né? Nós teremos aí os filhos deficientes, em que os pais que recebem esses filhos não devem, por exemplo, se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Olha que oportunidade bendita. Que débito é este que pode estar sendo resgatado? Pensemos nisso, tá? Filhos adotivos. Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornam para hoje, valorizarem o desvelo e atenção que ontem não souberam fazer. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Então, muito importante essa mensagem, tá? Porque ali nos primeiros anos de vida, já no berço, já no primeiro aninho, nos primeiros meses, nós já podemos detectar sinais em que nós podemos corrigir, que nós podemos interceder para dissipar aquela situação que muitas vezes pode ser um traço. Opa, tem tendência para a rebeldia, tem tendência para a violência. Então, a partir dali, detectando esses sinais, a gente já pode tomar as nossas atitudes de acordo com o que estudamos pela ótica espírita, tá bom? E como havia prometido, uma carta às mães de Casimiro Cunha. E ela é um pouco menor que aquela outra, tá? Fiquem tranquilos. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina de renúncia e de bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso, da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício aos céus. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estarás santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga, amando o teu filho em teu carinho profundo. Prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor,
que há de salvar este mundo por meio de teu amor. Casimiro Cunha, a gente arrepia todo, né? Então, essas duas poesias, elas por si só já poderiam, ou deram, todo o teor de que necessitamos ou que buscamos na noite de hoje, tá? Quem quiser buscar mais sobre Casimiro Cunha, fique à vontade, a internet está aí, há obras maravilhosas aí na Casa Espírita. Procuremos mais sobre esse assunto paternal, maternal, filial, a ótica da luz espírita. O que nós passamos aqui, devido ao tempo, são apenas trechos, pois o assunto é muito amplo e de muita importância para todos nós. Esse é um momento muito importante, haja vista que durante a pandemia nós não temos condições, devido ao decreto, devido às regras, que devemos ter a responsabilidade de seguir para o cuidado nosso e de todos. Não temos o passe ali na Câmara de Passe de forma individual. Mas o passe coletivo, ele é de uma importância fundamental. Ele não é menos que o passe individual, muito pelo contrário, tá? Se o passe individual tem a sua importância, o coletivo tem uma importância tremenda, porque nós unimos forças, nós unimos energia. Mas para que possamos receber as benesses desse passe, é importante que fechemos os olhos e possamos abrir os corações para Jesus e que possamos desejar do fundo de nossos corações, de nossas almas, que as bênçãos de Jesus, da espiritualidade maior, pairem sobre nós e sobre todo o ambiente e que alcancem todos os nossos entes queridos amigos, pelos quais também podemos interceder nesse momento de luz, nesse momento tão sublime. Recordando Jesus que afirmava que onde estivesse uma ou mais pessoas, estaria no meio delas, confiando na pleiade de espíritos superiores que em seu nome velam por nós. Coloquemo-nos em atitude de prece. O ambiente está repleto de energias benéficas, salutares, que serão manipuladas por eles em benefício de cada um de nós. Inicialmente, asserenemos nossa mente, inspirando de forma tranquila, enchendo nossos pulmões de ar, absorvendo as energias que se encontram em grande quantidade no ambiente. Façamos isso, inspiremos, enchamos os nossos pulmões com esse ar sublime, energético, expiremos de forma tranquila. Meus irmãos e irmãs, sintamos na presença de Jesus nesse instante. Senhor Jesus, abençoe-nos neste momento de paz. Mentalizando Jesus de mãos estendidas no alto de nossa cabeça, o coronário, qual conchas a derramar intensa luz sobre nós, iluminando nosso corpo físico e espiritual. Sintamos na sua presença, peçamos a Ele por nossa necessidade íntima, nossas necessidades mais íntimas, sejam elas materiais, espirituais, emocionais, psíquicas, afetivas. Recordemos nossos lares, mentalizemos Jesus adentrando em todos os cômodos, inundando-os de luz. Mentalizando Jesus atendendo nossos familiares e todas as necessidades, principalmente aqueles que passam por aflições mais exasperadas e que não sabem recorrer à sua fonte de amor. Peça pelo seu local de dormir, que os mensageiros divinos visitem esse ambiente, impregnando com o perfume de sua presença. Peça pelo seu local de trabalho, pelos seus colegas de trabalho, pelo seu local de estudo. Peça com confiança, com fervor. Pai, em suas mãos entrego as necessidades evolutivas que nos assinalam o caminho. Mentalizamos Jesus como um sol, irradiando sua energia vitalizadora sobre o ambiente, envolvendo
todo o nosso ser de saúde, paz, esperança, vigor. Desejando que nosso ser absorva essa energia poderosa emanada do Mestre Jesus, agradeçamos infinitamente por esse abençoado momento. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Que assim seja.